cavernas, né? Cavernas geralmente originadas por regiões kársticas, mas pode haver situações de uma erosão interna criando cavernas sim, e essa caverna então depois criar uma subsidência. O limite de utilização, quando temos movimentação, né? Como já falei, limites suportáveis ou não suportáveis, e a inviabilização da utilização daquela estrutura se passar dos limites aceitáveis, né? O limite de atualização, de utilização, e também há muitas tabelas de diversos autores mostrando, né, dependendo do tipo de estrutura, esses limites de utilização. Recalques diferenciais, também falamos sobre diversas formas de analisar o recalque, né, distorção, recalque diferencial, recalque absoluto, né, e várias nomenclaturas que tem recalque, a norma também fala sobre isso, e isso é importante para avaliar então, monitorar, avaliar e diagnosticar então esses recalques em função das respectivas estruturas que estão em cima. Previsão de capacidade de carga, também mostramos que há uma grande variabilidade de métodos, né? Principalmente no caso de estacas, vocês vão ver mais adiante, métodos empíricos, né? Que levam a muita dispersão. Lembrar que sempre que se usa correlações vale para um determinado local, não pode se estender ela para todas as regiões, tem que ser cauteloso em usar essas correlações, a gente vai falar mais disso a seguir, mais avante. A variabilidade, né? Tanto a dispersão de resultados, como a variabilidade de métodos de cálculo e também a variabilidade do terreno, né? Aquela história de você ter um terreno, fazer uma sondagem, e aí você escava e depois faz a sondagem de novo e dá outro resultado. Então tem solos que isso acontece, e naquela transparência a gente viu a variabilidade dos valores de SPT. Então às vezes pode ter o mesmo solo, mas o valor de SPT varia um pouquinho, mostrando que os solos nunca são iguais. O problema é que a variabilidade dele pode nos levar a considerar aquela região representativa, mas não que solos sejam pontualmente iguais. São similares, são considerados similares. A história dos carregamentos infusos, né? Colocação de uma tubulação do lado de uma sapata, ou vice-versa, uma escavação, um túnel do lado de uma fundação, ou uma fundação do lado de um túnel existente, né? Enfim, você tem uma sapata que foi projetada a 1 metro de profundidade, depois na hora de fazer você faz a 2, e você tinha uma carga horizontal, ou aparece uma carga horizontal de empuxo por alguma razão, causada por uma outra estrutura do lado, ou quando ela muda de cota, aparece um momento na sapata. Então, a pessoa desavisada vai achar que uma sapata tem 1 metro, 1 metro e meio, eu não vou pôr a 1 metro, vou pôr a 3 metros, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não, né? Temos que avaliar isso. As investigações ou o programa de investigações geotécnicas, não só as investigações geotécnicas, são muito precárias ainda no Brasil, há uma cultura muito tacanha, né, muito atrasada com relação às investigações geotécnicas e, consequentemente, ao programa de investigações geotécnicas. Esse programa ele deve ser dinâmico, interativo, de tal sorte a interagir com o que está acontecendo para a gente poder ajustar, mas a prática que a gente vê é uma coisa muito à cega, que alguém manda fazer a sondagem no campo e o cara vai lá e faz um furo. Ele, na verdade, não está fazendo uma investigação, ele está fazendo um furo, né? E isso acaba levando ao homem não ser utilizado de uma forma plena, né? Vem aquela história do conhecimento trino, conhecimento pleno, né? A pessoa tem que ter a prática de fazer, saber por que está fazendo, e a consequência e a questão ética, não só no plano horizontal como no vertical, de não fazer uma coisa com amor, né? Com amor ágape. O desconhecimento dos mecanismos de ruptura, de deformação, fenômeno de colapso, expansão, enfim, o efeito da água no solo, infiltração. Falamos todos esses problemas, complexidade de carregamentos, né? Às vezes carregamentos que precisam ser analisados bem, esforços dinâmicos, enfim, complexidade. E a rigidez
das vigas de equilíbrio ou rigidez de uma certa forma das vigas também, não só as vigas de equilíbrio, a viga alavanca, enfim, e problemas de distribuição de cargas. Tração, fissura, emendas e estaca, de uma forma geral, estacas aí de concreto, emendas também, não só de concreto, como de aço e de madeira. Aí os esforços horizontais, que às vezes não são considerados adequadamente. Detalhes estruturais inadequados, não deixando claro, por exemplo, quando há arrancamento, né, como vai fazer a ligação do elemento estrutural da superestrutura com o bloco e, consequentemente, a estrutura subterrânea, digamos assim, as fundações. A estimativa da tensão admissível e a verificação na obra se ela corresponde ao previsto. Né? Métodos executivos, falamos bastante disso e nas últimas horas aí de aula a gente falou muito sobre problemas construtivos em todas as estacas, né? Estaca lama, escavada com lama, escavada sem lama, tubulão, sapata, Strauss, Frank, Mega. Então tem muitos problemas que estão aí. O atrito negativo, né, foi falado bastante também, a descontinuidade ou continuidade do fusto, a laje de conformação de um terreno que vem para chegar numa estrutura rígida, ou seja, sobre estaca. Você deve pensar nessa laje, ainda mais sabendo que haverá um recalque do lado, né? A vinculação de elementos, aquela história de ter um tubo numa estrutura rígida e aquele está no aterro, ou seja, o aterro movimenta e ele quebra, vaza e esse vazamento traz transtornos aí ao comportamento de solos, podendo levar a recalques. Liberação de cotas de assentamento inadequadas, liberação dessas cotas, compactação inadequada, quer dizer, ou aterros mal feitos, ou compactação mal feita de estruturas da própria vala de sapatas, ou qualquer galeria, ou qualquer tubulação, né? Pode levar a problemas de fundação, as canalizações, a reconstrução delas, ou fazer as canalizações, o efeito induzido em estacas que estão do lado, né? Ou fazer uma estaca do lado, o efeito que pode ter no talude da escavação, na estrutura da canalização,